Sofá que Desce o Rio. Foi transformado um trabalho que eu fiz num curta que leva esse título, Sofá que Desce o Rio. Mas tudo começou com uma oficina, que essa oficina estava dentro de um projeto de oficinas culturais nos bairros, lá em João Pessoa, onde eu morei. E essa oficina, quando eu apresentei o projeto com o nome de Teatro nas Ruas, Becos e Janelas, né? Então, antes de iniciar esse projeto, eu fui conhecer esse bairro, essa comunidade, a comunidade Bairro São José. Aí, chegando nesse bairro, eu procurei conhecer assim, as pessoas que já estavam fazendo um movimento de teatro, um movimento cultural nesse bairro. E fiz esse contato com essas pessoas e comecei com uma oficina. Com essa oficina, Teatro nos Becos, Ruas e Janelas. E para escrever esse roteiro, para começar uma história de teatro, eu pensei em entrevistar as pessoas, as famílias, as crianças, os jovens da comunidade. E a ideia era falar sobre o rio Jaguaribe, que é o rio que corta o bairro São José. Esse rio Jaguaribe, há uns 100 anos atrás, era um rio limpo, onde as pessoas tomavam banho, pescavam, lavavam roupa e tudo mais. E hoje é um rio altamente poluído. Claro que as pessoas sempre se preocupam ou procuram fazer algum tipo de projeto para revitalizar o rio, para recuperar esse rio, mas é quase impossível, porque elas não contam com o apoio principalmente das empresas que estão ali perto. E logo próximo desse rio tem o mar. Então as pessoas não se preocupam mais com o rio como antigamente, elas vão tomar banho na praia. Então, nós resolvemos contar a história desse rio. E aí as pessoas falaram muito como era antigamente esse rio. E, paralelo a isso, as pessoas também falavam da vida delas ali na comunidade, o que elas fazem, como elas foram parar ali, e como as casas foram construídas, e como elas foram ocupando aquelas margens do rio Jaguaribe. Então, assim, através desses depoimentos, dessas entrevistas, nós conseguimos escrever um roteiro. E aí montamos a peça. A peça, ela passava pelos becos, pelas ruelas e encerrava nas escadarias de uma igreja bem pequenininha que tem lá no bairro. Isso foi no primeiro ano, assim que eu cheguei em João Pessoa, eu já apresentei um projeto para esse edital, foi selecionado e aí mostramos essa apresentação. Aí foram as pessoas, a comunidade, enfim, todas as pessoas envolvidas nesse projeto, o pessoal da FUNJOP, Fundação Cultural de João Pessoa, e gostaram muito da apresentação. Inclusive encerrou com o maracatu Nação Pé de Elefante, que eu fazia parte desse maracatu. E aí o secretário de Cultura na época era o Chico César, ele esteve lá na apresentação, gostou muito da apresentação e falou assim, vamos transformar esse espetáculo de rua num filme, num curta. Aí eu apresentei um outro projeto para um outro edital e foi selecionado, claro, assim, com toda a ajuda do pessoal da FUNJOP, da Fundação Cultural, e aí nós começamos a filmagem, né, desses depoimentos, dessas margens do rio e de outros cantos desse rio, porque até chegar na comunidade do bairro São José, passa por outros bairros.
E aí nós visitamos esses outros bairros e a situação de como esse rio estava. Então, assim, era uma situação bem complicada, com muita sujeira, bem poluído. E, e a ideia também era conscientizar essas famílias, essas pessoas, de que não se deve jogar lixo, né, no rio. E também até para conscientizar a própria gestão na época, né? Porque, poxa, é um rio que merece ser revitalizado, ser bem aproveitado pela comunidade. Bom, através desses depoimentos, imagens que nós captamos, né, que é um material bruto, nós reunimos mais algumas pessoas da Funjop. A Funjop, a Fundação Cultural, eles contrataram uma pessoa que entendia de edição, e aí nós pegamos todo esse material bruto e transformamos no Sofá que Desce o Rio. Por que Sofá que Desce o Rio, né? Sofá que Desce o Rio é porque uma das senhoras, eu quando perguntei, e aí hoje, como é esse rio? Aí ela disse assim, olha, nesse rio desce de um tudo, tem de um tudo. Jogam bicicleta, geladeira velha, tem até corpo boiando, né? Porque é uma comunidade bastante, pelo menos era uma comunidade perigosa, né? Diziam até que eu estava sujeito a levar uma bala perdida. Mas aí, tudo bem, tínhamos que enfrentar e conhecer essas pessoas. Aí aquela senhorinha falou assim, poxa, até sofá desce nesse rio. Então, esse curta documentário, porque na verdade são depoimentos dessas pessoas, passou a ser chamado Sofá que Desce o Rio. Como para a gente montar a peça, nós já tínhamos conversado com as pessoas, entrevistado essas pessoas, e tínhamos uma série de depoimentos e elementos para esse curta. Na verdade, assim, não houve um processo de criação de personagem, porque as personagens já estavam ali presentes, não é? As personagens eram as pessoas da comunidade, o vendedor de milho, as crianças brincando, as pessoas idosas, as pessoas que trabalham ali perto, inclusive trabalham no shopping, que é um imenso shopping ali próximo naquela região, e que são moradores da comunidade. Então, assim, essas personagens, ou seja, essas pessoas eram os personagens vivos, né, dessa história, reais dessa história. Então, houve esse processo, essa forma da gente se aproximar dessas pessoas. Elas contavam a sua história e eu ia registrando isso como se fosse uma entrevista. E vendo o que nós poderíamos aproveitar dessa peça que aconteceu, que passou pelas ruas, pelas janelas. Inclusive uma senhorinha deu um depoimento que quando ela foi morar no bairro São José, ela trabalhava de empregada doméstica na casa de um senhor muito rico, mas assim, ela voltava para casa, ela tinha sua casinha e sempre muito preocupada, porque quando chove muito, o rio invade as casas. Ela até dizia assim que não é o rio que invade as casas, é nós que invadimos o espaço do rio. É nós que ocupamos o espaço do rio, porque é tudo ocupação. E aí se transformou numa comunidade, né, com nomes de ruas, e enfim, tem uma infraestrutura de uma cidade, né?
o saneamento, esgoto e tudo mais. Apesar de que na época que eu estava lá já não existia essa estrutura. Hoje está bem mais revitalizado e as pessoas têm mais estrutura de moradia, de saneamento básico. Mas assim, essa senhora falou assim, poxa, eu ouvia as canções de Roberto Carlos e tal na janela e eu gostava muito, junto com meus animais, com os meus gatos, meus cachorros, e essa pessoa participou da apresentação, que foi a peça de teatro e depois fez uma participação também nesse curta. Então assim, foi esse o processo, não é? Conhecer as pessoas, entender o porquê elas estavam ali, as dificuldades dessas pessoas. Inclusive, em alguns momentos eu chegava assim nas casas, em algumas casas eu encontrava assim alguns problemas e aí tentava fazer até alguns encaminhamentos, tipo assim, a senhora procura o posto de saúde, assistente social, conversa com essas pessoas para que você consiga a ajuda necessária, né? Então assim, esse trabalho também teve um envolvimento mais profundo no sentido de ajudar essas pessoas, fazer um trabalho mais social, assim, sabe? Então a gente conduzia isso junto com a prefeitura, junto com a Fundação Cultural, deu muito certo. O interessante é assim, como essa senhora falou de um sofá que desce o rio, nós conversamos com um artista, o Chico Viola, que trabalha com reaproveitamento de material. Aí ele confeccionou um sofá de isopor, não é? Um sofá grande, mas bem leve. Aí nós atiramos no rio, né, o sofá, e depois as crianças da comunidade içaram esse sofá, e esse sofá foi levado num cortejo, como se fosse um andor, né? Numa cena simbólica de tirar o lixo desse rio, de revitalizar esse rio para que as pessoas possam utilizá-lo, ou pelo menos vê-lo, de uma forma mais saudável, né? E que as pessoas tivessem essa consciência da questão ambiental, que elas não deveriam mais jogar lixo no rio, né? Elas deveriam era proteger esse rio, o Rio Jaguaribe, que é o cartão postal da cidade de João Pessoa, né? Assim, pelo menos tem partes do rio que é lindo demais, assim. E hoje ele está bem cuidado, né? E graças a essa consciência mesmo da comunidade de cuidar desse rio, que esse rio, na verdade, tanto na peça como no curta, se tornou o personagem principal, que é o Rio Jaguaribe, né? É esse o personagem. As pessoas, a comunidade que estão ali próximas, morando nas margens do rio, eram digamos, os personagens secundários, porque a personagem principal é o Rio Jaguaribe. Então foi super bacana fazer esse trabalho e os depoimentos são emocionantes. Eu procurei também aproveitar crianças, as brincadeiras. Eu levei para o grupo de teatro alguns textos de teatro. Aproveitei um poema do Bertolt Brecht também para abrir essa peça e o curta. Então, eu particularmente gosto muito desse trabalho e acho que vale a pena dar uma olhada, dar uma visualizada nesse curta, Sofá que Desce o Rio. O que eu tiro dessa experiência assim, é o contato que eu tive com a comunidade, com essas pessoas simples, assim, sabe? Independente do que eu iria montar com essas pessoas, o que eu iria fazer em termos de teatro ou de exercícios, enfim, foi o contato que eu tive com essa comunidade, a aproximação com essas famílias, a oportunidade de conversar com essas pessoas
e de observar como existem pessoas cuidadosas, que por mais simples que elas vivem ali, por mais humilde que essas pessoas sejam, mas tem pessoas muito generosas, acolhedoras, porque as pessoas chegavam para mim e falavam assim, poxa, cuidado. Tinha momentos assim que eu precisava de um táxi para chegar até lá, o taxista se recusava a me levar. Não, eu não entro lá de jeito nenhum, é muito perigoso. Eu já fui assaltado lá e eu não senti nada disso. Então, eu senti que valeu muito a pena assim conhecer essas pessoas, conhecer essa comunidade, observar essas famílias, essas crianças. Eu conversei com um pai de santo, né, um terreiro que tinha lá, e assim ele também colaborou muito, ele deu um depoimento, inclusive tem no curta. Um pessoal com um salãozinho de beleza lá, eu falei assim, poxa, vocês não querem participar do filme? Então eles ficaram super animados. As imagens, as fotografias que a gente fez, muito bacana. E tudo feito com uma câmerazinha assim, muito discreta, assim, sabe? Eu não tinha como chegar com uma estrutura de cinema, de jeito nenhum. Era chegar e filmar com uma câmera bem simples, às vezes até discretamente a câmera, para poder captar essas imagens de uma forma muito discreta, porque às vezes assim, é até perigoso você entrar numa comunidade dessa e começar a fotografar e filmar. Então, foi assim, tudo com muito cuidado, assim, sabe? Como eu falei no início, para eu poder chegar nessa comunidade, eu primeiro fiz questão de saber o que estava acontecendo, se já existia um grupo de teatro, fiz questão de conhecer essas pessoas e para poder começar, para poder chegar com respeito, porque não é bem assim, né? Você chega numa comunidade e já vai filmando, eu quero montar um grupo de teatro, não. Primeiro você tem que saber o que está acontecendo, quem são as pessoas, para você poder andar com essas pessoas e fazer esse trabalho com naturalidade, sem medo, né? Então, assim, o legal disso tudo é que, como eu percebi, assim, que as pessoas cuidam das suas casinhas, como tem gente interessante que te recebe super bem, pessoas que trabalham, pessoas honestas e uma comunidade assim simpática, acolhedora, e super valeu a pena. Eu me sinto bem fazendo esse trabalho com essas comunidades carentes, assim. Acho que parece que é uma coisa que me atrai, me satisfaz, assim. Acho que me dá prazer e ao mesmo tempo reconhecimento, que são nesses lugares que você encontra elementos bacanas para você construir alguma coisa artística. E é claro, independente dessa questão classe social ou não, é tão grandioso, é tão rico, é tão nobre. Então, assim, para mim, fez muito bem.